habitado por uma civilização tecnologicamente avançada? Será que essa civilização foi resultado de visitas à Terra de seres de outros planetas? Nós vamos deixar um pouco de lado esta noite a mitologia e os achados arqueológicos, que parece ser o terreno onde o Lúcio se especializou, e vamos buscar um passado menos remoto, dados que podem esclarecer alguma coisa sobre a existência da Atlântida. Vamos falar de história e geografia, procurando registros recentes de fenômenos semelhantes à destruição da Atlântida. Na segunda metade do século passado, uma erupção vulcânica fez com que uma ilha se levantasse do oceano, provocando uma fenda no solo submarino. Toda a atmosfera terrestre sofreu, na ocasião, perturbações provocadas pelo fenômeno. Qual o nome da ilha de que estamos falando? Bom, a ilha explodiu na data exata de 1883 e ficava entre Sumatra e Java. Parcialmente submersa, deu origem a uma onda de mais de 30 metros de altura. E eu gostaria de saber o que não faria um continente inteiro afundando. Trata-se da famosa erupção de Krakatoa, que foi inclusive filmada. A resposta é certa! Vocês sabem quantas perguntas ele matou com essa resposta? Exatamente 5. Olha, todas elas aqui estão. 5 respostas, sem que eu fizesse pergunta nenhuma. Como a gente está vendo, a crosta terrestre não é tão estável quanto nós podemos imaginar, não é? A história registra vários outros acidentes geológicos muito parecidos com aquele que teria vitimado a Atlântida. Há, por exemplo, uma cidade etrusca, citada pelo cronista latino Plínio, o Velho, e pelo escritor Estrabão, que teria afundado. Foi um importante centro comercial e cultural que hoje estaria no fundo do mar. Queremos saber, como se chamava essa cidade? Essa cidade, que se encontra atualmente sob as ondas do Adriático, é a chamada Spina. Spina, no Adriático, é certa a resposta. Eu não preciso mais perguntar. Eu faço uma pergunta e ele liquida o resto todo. Além da cidade de Dioscúrias, acho que é isso? Dioscúrias. Há no Mar Negro um porto que foi importante na época helênica e que hoje se acha submerso. Como se chama? Inclusive essa cidade de Dioscúrias tem esse nome em homenagem aos Dioscuros, ou seja, os gêmeos Castor e Pólux. Não sei, isso é por sua conta. Nem tenho aqui na minha ficha e não sei de nada. Como se chama esse porto submerso? Quanto ao porto da época helênica, ele chama-se Fanagórias. Fanagórias. E em que ponto do Mar Negro se encontra? Se encontra submerso no Golfo de Taman. Está certa a resposta. Continuamos a lembrar de fatos que tornam mais plausível a crença na submersão de todo um continente. No sul da Itália, 2 séculos antes de Cristo, foi construído um templo que gradativamente foi afundando no Mediterrâneo. Séculos depois voltou à tona e agora está outra vez afundando. Que templo é esse? Júpiter Serapis? Júpiter Serapis, certo! Onde se localiza? Na Baía de Nápoles, no Mar Mediterrâneo. Na Baía de Nápoles, certo! Em que ano foi construído? 105 a.C. Certo! Em que ano reapareceu, saindo das águas? Em que ano reapareceu, saindo das águas? 1742, certo! Última pergunta de hoje, Lúcio. O mesmo fenômeno ocorrido com esse templo de Júpiter aconteceu com uma fortaleza construída numa ilhota do Mar Cáspio. Como se chama essa fortaleza? Caravansarai. Caravansarai, certo!
Em que ano foi construída? Em que ano foi construída? 1135. 1135, certo? E finalmente, em que ano se elevou novamente acima do nível do mar? 1723. Absolutamente certo! Parabéns, Dulce! Obrigada. Felicidades até terça-feira da... Apele para as suas forças internas e o sofrimento há de passar. Maria Lídia Gomes de Mar. Quarta etapa, 64 mil cruzeiros. Para psicologia, valita pergunta, você continua ou desiste? O que você acha? Eu não acho, você é que responde. Cientistas americanos vieram ao Brasil pesquisar o sensitivo arigó. Como é que a parapsicologia explica o fenômeno pelo qual as facas enferrujadas de arigó extirpavam tumores sem que houvesse infecção e às vezes até mesmo sem sangramento? Como a parapsicologia explica? Porque ele botava faca nos olhos, operava, sei lá, e como é que explica que não houvesse infecção e nem sangramento? É algo de muito complexo, mas se eu pudesse resumir assim, eu Me dá a acredito que aquele resposta. resumo exato, né? Qual é a teoria que explica isso em parapsicologia? Como é que se explica? Só pode ser a teoria da quarta dimensão. Da quarta dimensão. Certa a resposta. O que é essa quarta dimensão? A quarta dimensão é a dimensão dos espaços intereletrônicos. Está certo. Mas eu quero mais esclarecimento. Pois não. Espaços intereletrônicos, para mim, é grego. O que significa isso? A matéria parece que existe como um todo, por exemplo, o metal aqui deste microfone. Mas na realidade não é assim. Ela é um aglomerado de moléculas, separadas umas das outras por enormes espaços vazios. Mas a molécula em si também não tem existência própria. Ela é um aglomerado de átomos. E de uma forma tal que se um átomo fosse do tamanho de uma bola de bilhar, um estaria aqui na capital de São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro na capital do Espírito Santo. Tantos os espaços entre os átomos. Mas os átomos em si também não existem, propriamente dito. Eles são um aglomerado de partículas interatômicas, de energia positiva e negativa. Por exemplo, os elétrons, os prótons. Se comparássemos os átomos ao sistema interplanetário, nós teríamos assim um Sol interno, o núcleo do átomo, e os elétrons girando em órbita. Aquele espaço enorme vazio entre os elétrons, os espaços intereletrônicos, é que constitui o grosso realmente do universo em que vivemos. Nós temos uma ilusão de ótica, pensamos que isso é material. Não, isso daqui é energia e espaço vazio. A faca enferrujada de Arigó penetrava por esses espaços vazios da matéria. É isso. Parapsicologicamente certa a resposta. Maria Lídia. Durante a Guerra do Vietnã, mães americanas descreveram com detalhes tudo o que estava acontecendo com os seus filhos do outro lado do oceano, sobretudo quando eram feridos ou estavam passando por algum perigo. E posteriormente todos esses fatos foram confirmados. Qual é o nome desse fenômeno? Os fenômenos entre as mães no Vietnã, as mães nos Estados Unidos, os filhos... Na Guerra do Vietnã. Naquela guerra, naqueles sofrimentos todos, né? E elas captando o que acontecia com eles. Telepatia. Telepatia, certo. Defina. O que você quer? O que é telepatia? Telepatia? Telepatia é saber o que está acontecendo à distância, aqui e agora. Naquele momento. Certo a resposta. Quais são os principais tipos de telepatia? Há dois tipos de telepatia. Telepatia por transmissão de pensamento e telepatia por comunhão de inconscientes. Certo!
Como é que se processa a transmissão de pensamento, hein, Maria Lídia? Para se processar a transmissão de pensamento, o sujeito, ou seja, a pessoa que transmite o pensamento, o transmissor, deve estar extremamente concentrado. Nossa mente é muito dispersiva. É preciso saber pensar numa coisa só em cada tempo se queremos transmitir bem o pensamento. Mas quem recebe o pensamento tem que estar fazendo o oposto, que também nós temos dificuldade de fazer, que é esvaziar a cabeça. Então, para se transmitir o pensamento, quem transmite deve estar com a mente concentrada e quem recebe deve estar profundamente relaxado. É certa a resposta. Mas também existe a chamada comunicação de inconscientes. Como é que se processa? Isso Quer é dizer, lindo. no caso aí não são pessoas que estão querendo transmitir, mas os inconscientes Isso é maravilhoso. se comunicam. Isso é o seguinte, se dá de forma involuntária. A pessoa não quer transmitir, mas transmite naturalmente. E essa comunhão de inconscientes que permite que tudo que esteja dentro de uma pessoa esteja dentro da outra é comunicada pela ressonância vibratória, ou, em outros termos, é comunicada pelo amor. O amor faz com que uma mãe saiba tudo que está dentro do filho, um esposo, o que está lá dentro da esposa. Isso daí é a comunhão de inconscientes, mas também pode ser provocada. Um sensitivo, mesmo sem amar a outra pessoa, ele pode se colocar no estado de relaxamento profundo e tentar entrar no nível vibratório do outro. Isso já é outro assunto, a resposta está Exato. certa. Quem foi, Maria Lídia? O doutor Zener. Zener foi aquele que possibilitou a telepatia se tornar científica, porque ele descobriu as figuras geométricas mais fáceis de serem transmitidas de uma mente para outra mente e usou tudo isso dentro do cálculo da estatística, da teoria das Que probabilidades. figuras são essas? Essas figuras são 5 figuras. As mais fáceis de transmissão são estrelas, cruzes, Cruzes, círculos, círculos, quadrados. quadrados. Quanto que nós temos? Você deu 4. Você deu cruzes, estrelas, quadrados e círculos. Falta uma. Não? Ondinhas. Ondinhas. Ondas. Certa a resposta. Última pergunta, hein, Maria Lídia? Ao todo, quantas figuras constituem o baralho Zener? São 25 figuras.